história do cego Bartimeu, está lá em Marcos capítulo 10, Evangelho segundo Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Flávio, se tu puder repetir, porque acabou ficando em mudo aqui sem querer. Ouviu, Pablo? Ficou Acho que a conexão Flávio. dele caiu, não, Glauber? Não, ficou mudo. É, Flavinho? aqui também. Tira do mudo se você estiver me ouvindo. Flávio? Deixa eu ver se tá aqui. Segunda, Bia Casa Nova. Flávio Mário? Ele caiu? Fabinho, tá ouvindo? Estou ouvindo. Ficou muda a ligação. Eu estou tentando abrir aqui, é porque o celular está... Meu Deus do céu, Jesus. Talento. É um talento, rapaz, é um sucesso, é talento. Mas estamos lhe ouvindo bem, o espírito, vamos glorificar, né? É. Fabinho, vou fazer Aleluia. o seguinte, eu vou refazer a gravação. Tu tá ouvindo? Fala aí para mim ver. Estou ouvindo. Pronto. Agora está ótimo. Faça o seguinte, continue. Depois eu paro a gravação e corto essa parte. Fica à vontade aí. Pronto. Pode falar do início da passagem, tá bom? Estão me ouvindo? Sim. Amém. Fica lento o celular aqui, aí eu fico apertando, aí ele vai e volta, mas vamos lá. Né? Então, a partir a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto,
Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chamem. E chamaram. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Aplique, Deus, essa palavra em nossos corações nessa tarde, em nome de Jesus. Esse texto, essa história bastante conhecida da Bíblia, a história do cego Bartimeu, que vivia à beira do caminho, ali na entrada, na saída de Jericó. E nesse momento que Jesus está passando, começa a mudança da história da vida dele. E eu quero começar essa palavra pedindo graça a Deus, direção do Espírito Santo, reconhecendo que sem ele eu nada posso fazer, e que o Espírito Santo esteja ministrando a palavra às nossas vidas nessa tarde, em nome de Jesus. E eu começo perguntando, como é que está o seu nível de expectativa? Quais as suas expectativas, em relação aos teus sonhos, teus projetos, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, seja na área espiritual, emocional, profissional, financeira, Qual o seu nível de expectativa? Por que eu estou perguntando isso, irmãos? Porque o nível de expectativa, da sua expectativa, ela equivale ao nível da sua fé. Então, a palavra de Deus diz que nossa fé, ela agrada a Deus, não é verdade? E por diversas vezes nos evangelhos, nós vemos que Jesus era movido a agir por causa da fé das pessoas que se dirigiam a ele, se aproximavam dele. Ou seja, dessas expectativas, daqueles que ele encontrava, ou que se encontravam com ele. Um desses milagres está justamente registrado aqui, nessa palavra, nesse texto que a gente leu, de Marcos 10, 46 ao 52, da história do cego Bartimeu. Se a gente olhar para as condições que se encontrava, Bartimeu naquela época, as circunstâncias em que ele vivia à beira do caminho, era um cego pedindo esmolas, certo? Então, esse era o contexto social, esse era o contexto da vida de Bartimeu. E o diferencial, em meio a tudo isso que ele vivia, a situação que ele vivia, o diferencial era justamente a sua expectativa, ou seja, ele tinha uma expectativa de quê? De voltar a enxergar. Era algo impossível para os homens? Era, Era algo impossível para qualquer médico naquela época, e até hoje, a situação que ele vivia era impossível, mas o seu nível de expectativa, era elevado, porque o nível da sua expectativa, como eu falei, equivale ao nível da sua fé. Por isso que ele ouviu no final, a resposta de Jesus: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. A fé de Bartimeu, a expectativa de Bartimeu era de acordo com a sua fé. Então, ele cria em algo grandioso, ele cria em algo impossível, que era voltar a ver. Então, se você ousar elevar o nível da sua expectativa e começar a acreditar que Deus quer fazer algo grande em sua vida,
você com certeza vai começar a sonhar, a crer, a pedir e a agir com ousadia, confiante, sabendo que Deus está ao seu lado, que Ele lhe ouve e tem um grande plano para a sua vida, né? É tanto que a palavra de Deus diz, né? Jeremias 33:3, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, Deus é um Deus de coisas grandes, né? Deus é um Deus de coisas grandiosas. Ele age nas pequenas, mas age, faz grandes coisas e faz o impossível acontecer, como nós vemos aqui, né? Na história de Bartimeu. Então, queridos, o Senhor continua esperando, certo? Porque Ele quer ser bondoso, ter compaixão de vocês, pois Ele é Deus que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua confiança ou expectativa nele. Isso é o que diz a palavra de Deus, né? Em Isaías, capítulo 30, versículo 18, né? O Senhor continua esperando, Deus, sabendo que Deus está ao nosso lado, Ele tem um grande plano na nossa vida, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor continua esperando, certo? Porque Ele quer ser bondoso, ter compaixão, né? Pois Ele é Deus que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua expectativa nele. Então, a experiência de Bartimeu, irmãos, nos ensina como é possível elevar o nosso nível de expectativa, né? O nível da nossa expectativa. São os passos de fé que são aplicados na vida, né? Que nos levarão a experimentar coisas, certo? Grandes e extraordinárias da parte de Deus. Então, a pergunta é, como você pode elevar o seu nível de expectativa? Como nós podemos elevar o nosso nível de expectativa, né? De expectativas, né? Diante do quadro que a gente está vivendo nos dias de hoje. Existe hoje uma expectativa em relação, né, a toda essa situação, né, essa pandemia que o mundo está vivendo, a vacina que está chegando aí, né? Tem aqueles que têm a expectativa disso, daquilo, tem aqueles que já são mais reservados, mas existe uma expectativa. De todo modo, existe uma expectativa, né? O que eu colocando aqui em relação à questão da expectativa, a gente não pode confundir expectativa com preocupação ou ansiedade, né? Expectativa é aquilo que a gente espera que Deus vai fazer, aquilo que a gente crê, melhor dizendo, é aquilo que a gente crê, que a nossa fé crê que Deus irá fazer. Então, eu tenho expectativa, eu tenho a fé, a confiança de que essa situação vai mudar, de que o que eu estou colocando diante de Deus, Ele é, como diz na sua palavra, poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, para elevar o nosso nível de expectativa, primeiro, creia no poder de Jesus. E o poder de Jesus é isso que eu acabei de falar, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, queridos, o texto diz, né, nos versos 47 e 48, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque a expectativa dele em relação a Jesus, né, era alta e nada poderia impedir de ele, né, poderia ser a última oportunidade da vida dele. Afinal de contas, Jesus estava passando, né, pela última vez ali em Jericó. Dali ele subiu para Jerusalém, onde foi morto, crucificado, né? Então, Bartimeu, ele tinha expectativas. Ele tinha expectativa de voltar a ver, filho de Davi, nem a multidão que tentou impedir, né, com que ele recebesse a sua bênção, o seu milagre, né, fez com que a sua expectativa baixasse, porque a sua fé
né? O nível de expectativa correspondia à sua fé. E a sua fé no poder de Jesus era grande. Com certeza, Bartimeu já havia escutado, ouvido que Jesus já tinha feito. E na palavra, irmãos, a gente sabe o quanto Jesus fez, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, o quanto Jesus fez. Então, vale a pena a gente elevar o nosso nível de expectativa confiando que Jesus é poderoso, que nada pode impedir, né, o agir de Deus na nossa vida, o agir de Jesus. Como diz a própria palavra, até o próprio Cristo diz, né? Tudo é possível àquele que crê. Então, meu irmão, eleve seu nível de expectativa, crendo no poder de Jesus. Irmãos, é impossível o nível de expectativa ser elevado na vida de quem não crê no poder de Jesus, de quem limita o poder de Jesus, né? Às vezes a nossa dúvida, às vezes o medo, né? A incerteza das circunstâncias, né? Os momentos desfavoráveis que a gente vive, né? Muitas vezes abaixa, né? Diminui o nível de expectativa em relação a Jesus. Meu irmão, Jesus continua sendo Jesus, independente se tem pandemia, se não tem, se vem tempestade, se não vem, se vem luta, se não vem, se vem batalha, se não vem. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo Jesus, continua fazendo o impossível acontecer. Então, creia no poder de Jesus, eleve seu nível de expectativa. Eu não sei qual a luta que você está passando, qual a adversidade, qual as tuas circunstâncias, o que você tem colocado diante de Deus. Eu só posso te dizer, creia no poder de Jesus, porque nada é impossível para ele. Amém, queridos? Então, irmãos, segundo, para elevar o nível de expectativa, ouse, né? Ouse pedir a Jesus o que você precisa. Amém? Então, Jesus parou, né? O texto diz que Jesus parou e disse, chamem-no. Chamaram o cego, né? Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Bartimeu sabia, irmãos, o que é que ele queria. Bartimeu sabia o que é que ele queria, certo? Tinha a sua expectativa era voltar a ver, né? Às vezes eu acho interessante, né? O cara é cego e Jesus pergunta para ele, o que é que você quer que eu lhe faça? Né? Naturalmente ele queria ver, mas é justamente, irmãos, onde essas perguntas de Jesus, e Jesus sempre aparece fazendo perguntas, né? Perguntou para aquele paralítico lá no tanque de Betesda, né? Você quer ser curado? O paralítico, não tenho ninguém aqui que me vê aqui, aí, antes de mim, alguém pula na água, aquela coisa toda lá, né? E aí, né, Jesus perguntou, o cara está lá há 38 anos, ele quer ser curado naturalmente. Mas nessas horas, irmãos, às vezes as pessoas se acostumam com determinada situação, ou o seu nível de expectativa é tão baixo, né, que aí fica naquela, né? Talvez eu queria isso, talvez, né, se desse. Senhor, se pudesse, não, meu irmão, Jesus quer convicção, Jesus quer fé, e fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Isso é fé, Hebreus 11:1. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a nossa fé, ela eleva o nosso nível de expectativa. Então, ouse pedir a Jesus o que você precisa. O que é que você precisa? É impossível para você? É impossível seja para quem for, mas não é possível para Jesus. Então, é impossível acontecer uma reviravolta na tua casa, na tua família. Para você é impossível Deus salvar, Deus chegar, mudar a situação, seja qual for a causa. Ele chega. Peça a Jesus, ouse pedir a Jesus. Eleve o seu nível de expectativa pedindo a Ele, crendo
Como eu já falei, vou repetir aqui novamente, ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, eleve o seu nível de expectativa em relação a Jesus, porque agindo ele, quem impedirá? Por isso que Paulo diz, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será isso, será aquilo, será fome, tribulação, né? Nudez, perigo, espada, coisas do passado ou do porvir? Nada, irmãos, pode nos separar do amor de Cristo, porque foi ele que pagou o preço pelos nossos pecados. E a nossa expectativa, ela deve estar elevadíssima em relação a ele, porque nada é impossível para Jesus. Então, o que você precisa de Jesus? Né? A pergunta de Jesus é a mesma que ele fez para Bartimeu. O que é que você quer que eu lhe faça? Qual é o teu problema? Qual é o teu impossível? Né? E como é que está o seu nível de expectativa em relação a isso? Como é que está o seu nível de expectativa em relação a todo este ano? Estamos nos primeiros dias ainda, primeiro mês de 2021. Quais as suas expectativas? Não coloque em A, em B, em C, em vacina isso, em vacina aquilo. Tem coisas que são importantes? Tem. Mas o nosso nível de expectativa tem que estar em Cristo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor e ele concederá os desejos do teu coração. Então, eleve seu nível de expectativa crendo, né, no poder de Jesus. E segundo, ouse, né, tenha fé para pedir a Jesus o que você precisa. E terceiro, queridos, para a gente terminar essa meditação, para elevar o nosso nível de expectativa, irmãos, perceba, né, esteja atento à ação sobrenatural de Jesus. O versículo 52 diz assim: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Irmão, só com uma palavra, veja só com uma palavra, Bartimeu voltou a ver, né? Aquele que era cego agora volta a ver. Às vezes a gente fica esperando um movimento daqui, né? Algo de lá, algo daqui. Irmão, só com uma palavra. Os discípulos, no meio da tempestade, enquanto Jesus dormia, eles estavam lá correndo de um lado para outro, né, com medo de morrer, entra em desespero, vai acordar o mestre, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, né? Jesus acorda, uma palavra com o vento, repreendeu o vento, uma palavra com o mar, calma-te, mar, tudo ficou sereno e tranquilo. Fez-se uma grande bonança. Perceba o sobrenatural de Jesus. Jesus faz coisas sobrenaturais. Ele está além do natural. Jesus está além de tudo aquilo que a gente possa imaginar. É impossível, mas Deus pode. É difícil para você? É complicado? Mas Jesus pode fazer até o sobrenatural se tornar, né, natural para que o teu milagre aconteça, para que a tua bênção, para que essa situação se reverta em favorável, porque Ele é Deus. Vá, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Queridos, somente aqueles que têm um alto nível de expectativa, irmãos, são capazes de perceber os grandes milagres que Jesus realiza. Então, esteja olhando para a palavra que Jesus fez. Tantas coisas sobrenaturais nos evangelhos, está escrito. Ele já fez alguma coisa sobrenatural na tua vida? Eu creio que já. Né? De onde ele nos tirou? Né? De onde ele nos tirou? Irmãos, a salvação, a fé é algo sobrenatural. Né? Então, eleve o seu nível de expectativa em relação a Cristo. E concluindo esta palavra, irmãos,
eu quero te dizer que sua vida só avançará até o nível das suas expectativas, né? Sua vida só avançará até o nível das suas expectativas se você olhar para Cristo, né? Não suponha que onde você já esteve ou está agora é o máximo que pode alcançar. Não acredite que a sua história, né, nesse momento é o seu destino. Ao invés disso, escolha que Deus fará algo ainda maior e melhor em sua vida. Portanto, vá em frente, eleve seu nível de expectativa, porque Ele tem muito mais a realizar na tua vida. Deus ainda tem muito mais a realizar na tua vida e através da tua vida. Então, vale a pena você elevar o seu nível de expectativa em relação a Cristo. Ele continua sendo Deus, sempre será Deus, e Ele continua no controle de todas as coisas. Por isso, creia no poder de Jesus, ouse pedir a Jesus o que você precisa e perceba a ação sobrenatural de Jesus. Porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele não falha. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.